Por favor, vai encontrar um tanque cheio de roupa suja para lavar. Porque aí meia dúzia de desavisados faz um cortinho na internet e coloca lá e ficam tirando sarro na gente. Tiram sarro dos nossos pulos, tiram sarro das nossas coreografias espirituais. Ah, se eles soubessem onde estão tocando. Tal do worship, é assim que fala? Tem que falar, tem que fazer biquinho, worship, né? O que é worship, pastor? Para mim, worship é aquele louvor em slow motion. Sabe o que é slow motion? Câmera lenta. Começa a música e a pessoa começa a adorar assim, ó. Parece o Neo do Matrix. Você pode gostar do worship, você só não pode concordar, porque um dia desse eu assisti um debate dessas bandas de worship dizendo assim: não, os assembleianos não adoram, nós somos adoradores. Por que não? Porque o estilo deles é forró, o estilo deles é isso e aquilo. Ah, se eu tivesse lá. Ah, se eu tivesse lá. Eu ia falar para eles: então só vocês são os adoradores, porque vocês cantam baixinho, porque vocês cantam olhando para o trono, porque vocês cantam e ficam repetindo um monte de vezes. Quer dizer que nós que cantamos foi na cruz onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Quer dizer que nós não somos adoradores. Quer dizer que quando nós cantamos aqui um louvor antigo, como cantou aqui o Emerson e nos arrebatou, isso não é louvor? Por favor, vai encontrar um tanque cheio de roupa suja para lavar. Não me importa a sua linha de raciocínio armeniano, calvinista, pré, pós, milenista, não me importa. Reformado, anglicano, ortodoxo, católico, carismático, evangélico, pentecostal, neopentecostal, não me importa a sua tribo. Muitas pessoas acreditam que o pastor Marcos Feliciano ainda vive de agendas, tirando o seu sustento. Algumas pessoas esquecem que o pastor Marcos Feliciano é um deputado federal e tem sua renda e seu sustento mensal. O que muitas pessoas estão pensando é depois da pregação que o pastor Marcos Feliciano, no ginásio, no ano de 2025, o pastor Marcos Feliciano pregou com muita autoridade. Porém, ele mexeu em uma coisa que muitos evangélicos, cristãos, neopentecostal, todos estão sem entender. Por que o pastor Marcos Feliciano tocou nas músicas de worship? Agora fica uma questão: será que as igrejas que cantam worship vai convidar o pastor Marcos Feliciano para pregar na sua igreja? Confira tudo o que o pastor Marcos Feliciano disse em cima do altar dos Gideões Missionários da Última Hora de 2025. Conto com o seu like, se inscreva no nosso canal e ative o sino das notificações. Vamos ao vídeo. Se você não gosta, vai para outra festa. Tem várias tribos, tem lugar onde você vai e você tem direito até a dormir no culto. Dia desses eu preguei na Europa e numa igreja, na entrada da igreja, na porta, tinha uma sala para fumantes. O culto fica entediado, as pessoas levantam, vão lá e fumam. Você quer ter igreja para tudo quanto é gosto, mas se você é um crente raiz, vou falar de novo, se você é um crente raiz, se você é um pentecostal verdadeiro, você não pode ter senões a respeito do poder de Deus. É claro que vão tirar sarro, é tudo que o diabo quer. O diabo quer que as pessoas fiquem com vergonha da sua fé. O diabo quer que a senhora não se alegre mais aqui. Só para a senhora, deixa eu te lembrar, quando a senhora entrou na igreja estava depressiva, a senhora estava querendo se matar, o marido te batia, a senhora era uma mulher quietinha e foi subir um monte para orar, se envolveu com esses crentes de oração e ficou valente. Começou a bater o pé no chão, a dar grito, a dar golpe de karatê. A sua psicóloga não sabe o que aconteceu e nunca vai saber, porque Deus destravou você por dentro. O que te destravou? Esse movimento pentecostal. Aí agora vem esses almofadinhas quererem falar de nós. Vem pastor, mas vocês são fanáticos. Nós assembleianos somos fanáticos, é isso que estão falando? Deixa eu falar com você que não é assembleiano e é dessas igrejas que não gosta de barulho. Fanático é você, seu infeliz, que quando o seu time está jogando bola contra um outro time e você vê 22 homens com a perna rapada chutando uma bola, quando ele faz gol, você grita, se desespera, xinga, beija a pessoa, se fantasia. Isso é fanatismo. Aqui eu prego para um time que nunca perdeu um jogo. Nós estamos ensacando Satanás. Esta é a igreja. Me deixe falar agora.
teólogos? Qual câmera vai me jogar para o telão? Você é teólogo. Permita-me falar com você. Não me importa a sua linha de raciocínio armeniano, calvinista, pré, pós, milenista, não me importa. Reformado, anglicano, ortodoxo, católico, carismático, evangélico, pentecostal, neopentecostal, não me importa a sua tribo. Aqui na Bíblia Sagrada nós temos 2 momentos para o Pentecoste. 2. Um com homens iletrados, um com analfabetos, e um com o maior de todos os eruditos do Novo Testamento. Falarei de novo. E um com o maior erudito do Novo Testamento. O primeiro Pentecoste, ou o original, temos lá em Atos dos Apóstolos capítulo 2. Quem é que está ali? Os homens iletrados. Como é que o senhor sabe disso? Atos capítulo 4. Ouviram Pedro pregar e falaram: não são pois esses homens iletrados? Não são pois esses homens incultos? Como pois os ouvimos falar com tamanha eloquência? Meu amigo, não foi só eloquência. Eu queria que os senhores me explicassem como é que um homem pescador que não sabe ler nem escrever recita de Atos 2 até Atos 4 quase 20 textos do Velho Testamento de cor. Não, você não entendeu, eu vou falar de novo. Eu queria que algum erudito me explicasse como é que Pedro repita quase 20 textos de cor do Velho Testamento, se ele era analfabeto e não era um religioso profundo, era um pescador. Como é que Pedro, quando viu o povo falar que os crentes estavam bêbados, saltou no meio da multidão e disse: aqui não tem ninguém bêbado. O que está acontecendo aqui foi o que foi predito pelo profeta Joel, que disse: há de ser que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, vossos velhos sonharão sonhos. Me diga, no Pentecoste o Senhor se revelou para homens e mulheres iletrados, sim. E aqui eu faço um agravo. Alguém me arruma um lenço, por favor? Por favor, tá limpinho, né, Emerson? Olha, é verdinho ainda. Obrigado. Combina com o terno que eu ganhei do J. Oliveira, lá da Bahia. Reclama para ele que é ele que me deu esse terno cor de pistache aqui. Eu quase não saí do hotel por causa dessa. Mas coisa, cavalo dado a gente não olha os dentes. Mas vamos lá. Voltando a falar, tá na moda, pastor Zilmar? O senhor gostou? Vou mandar fazer um para o senhor dessa cor. Vamos, o senhor está me comparando com os ciganos ali. Está falando que nós estamos tudo colorido aqui. Isso aqui é uma festa, Senhor? Decoração. Agora o senhor, os pastores Zilmar é mais inteligente do que eu. Obrigado. Voltando. Quando eu vejo ali em Atos dos Apóstolos o Senhor se revelando para aqueles homens iletrados, eu entendo, porque muitas pessoas falam assim: o poder do Pentecoste é só para igrejas onde os crentes só têm 2 dentes na boca, o zagueiro e o atacante. A maioria é analfa de pai e o que sobra é beta de mãe. Analfabetos dizem isso. Tudo bem, com base nisso, se fosse uma doutrina, estava fixada, mas não é isso. Porque logo depois, Deus levanta um certo Saul de Tarshite, conhecido como Saulo de Tarso. E é Saulo de Tarso, que tem como nome grego Paulo. É ele que vai ter um encontro ali no caminho da cidade, do caminho para Damasco, a cidade mais antiga do mundo, com a glória do Senhor Jesus. É ele que vai receber uma visitação, vai ficar cego, depois vai ficar curado da cegueira, vai receber a unção do Espírito Santo. E é Paulo quem vai sistematizar a nossa fé. Não existe cristianismo sem Paulo. Sem Paulo a nossa fé seria uma fé mista, um judaísmo cristão ou um cristianismo judaico. É Paulo quem separa a nossa fé e depura ela e purifica ela. Por que estou dizendo isso? Porque é Paulo, o erudito, poliglota, homem de 2 cidadanias, romana e judia, um homem da aristocracia judaica, um homem que tinha sangue azul, advogado. É esse homem que vai dar um ensinamento sobre o poder do Pentecoste. É ele que vai sistematizar e transformar em doutrina. É ele que no capítulo 12 da primeira carta aos Coríntios vai dizer: existe um armário no céu, e esse armário tem 9 prateleiras. Em cada uma das prateleiras há um dom sobrenatural.
Em cada uma das prateleiras há um dom extrasensorial. Há um dom que o dinheiro não compra, que a terra não pode receber por sua própria força. Há um dom que quem dá tem nome: Espírito Santo. Você não entendeu? Vou falar de novo. É Paulo, o erudito, que vai dar um ensinamento sobre o poder do Espírito Santo. Nenhum dos outros apóstolos experimentou os 9 dons espirituais. Os analfabetos não experimentaram todos. Pedro foi o que mais experimentou os dons. Eu vejo Deus usar ele na operação de maravilhas, quando a sombra dele passa e levanta e cura os doentes. Eu vejo Pedro receber a palavra da ciência ou do conhecimento quando ele recita os versículos sem ter estudado eles, porque é isso que eu entendo, 20 vezes citando o Velho Testamento, do capítulo 2 ao capítulo 4 de cor. Um homem iletrado é a palavra da ciência. Eu vejo Pedro curar enfermos. Eu vejo Pedro com o dom de discernir espíritos, quando ele vai falar com Ananias e Safira e vê que eles estão mentindo. Pedro foi o que mais foi usado em dons. E esse que mais foi usado em dons nunca experimentou os 9. Para quem Deus deu a plenitude do Pentecoste? Para um poliglota, para um homem que tinha um anel de formatura no dedo, para um homem de dupla cidadania, para um homem que usou a sua inteligência para chegar até Roma e foi pregando o evangelho com a força, uma violência tão grande que ele sozinho acabou com a religião da Grécia. Pelo menos aquela irmã entendeu. Vou falar de novo. Um homem baixinho, 1,5 metro de altura, uma cabeça desse tamanho, há quem diga que era caolho e manco de uma perna, entrou em Atenas gritando: eu sou sacerdote do Deus desconhecido. Um homem que deu na cara dos epicureus, deu na cara dos estoicos, um homem que vomitava a sabedoria. Foi para ele, Abner, que Deus deu a plenitude do Pentecoste. Portanto, a esses teólogos eu digo assim: o Pentecoste não é dado àquela igrejinha lá do interior, porque as pessoas lá não sabem ler nem escrever. Não é isso. O Pentecoste não é dado para cá, ele é dado para cá. Vou falar de novo. O Pentecoste não é dado por muito estudo, é dado por necessidade e crença. Tanto que os nossos pais assembleianos, quando a gente entrava numa Assembleia de Deus, a primeira coisa que falavam: busca o Espírito Santo. Eu me lembro que a primeira vez que falaram para buscar o Espírito Santo, eu fiz o sinal da cruz. Eu falei: aqui eu tenho que receber um Espírito. Ele disse: mas não é do jeito que você está pensando, não. Quando me ensinaram, eu falei: tá, e como é que eu recebo essas línguas? Ele disse assim: da glória. Eu falava: como? Glória. Eu disse: glória. Eu falei: não recebi. Diz: dá mais. Glória, glória. Não recebi. Diz: dá mais. Glória, glória, glória. Não recebi. Dá mais. Glória, 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 glória. Não recebi. Dá mais. Glória, 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 glória. Não recebi no primeiro dia. Busca no segundo. Busca no terceiro. Busca no quarto. Eu sei que em 2 semanas já não tinha voz de tanto da glória, até que o céu abriu em 2 partes e Jesus me batizou com o Espírito Santo. O Senhor pode batizar com o Espírito Santo aqui dentro nessa noite, mas é muito difícil. Pergunte por quê. Olha a criatura do seu lado agora, mas pega ela de surpresa. Como é que Jesus vai batizar essa criatura mascando essa desgraça desse chiclete? Como é que Jesus vai batizar essa outra criatura que está me olhando com uma cara feia, parecendo que foi batizada num pote de vinagre? Como é que Jesus pode batizar você se você está numa festa pentecostal, a maior festa pentecostal do mundo, e está aí de braço cruzado, mão no queixo, olhando para o céu, filosofando? Como é que Jesus vai te batizar se você não abre a boca nem para respirar? Fica aí com essa boca travada, essa boca de aço, essa língua de ferro e esse queixo de concreto. Quer ver Jesus te batizar com o Espírito Santo? Sai da terra comigo. Como, pastor? Sei lá, entra no manto do mistério. Pastor, mas eu estou em Camboriú. Eu sei, fecha o olhinho e lembra que você estivesse no monte. Me imagino que você não está ouvindo essa música do Roberto, não. Imagino que você está ouvindo Divisa de Fogo, Varão de Guerra. Ele chegou na terra, ele chegou para guerrear. Pensa que você está ouvindo a música da irmã Lauriette do Elias. Esses são os dias de Elias. E aí, por favor, esquece quem está à sua esquerda e à sua direita, à frente e atrás, porque quem fala de você não paga as suas contas. Quem fala de você não vai te visitar quando você está doente. Quem fala de você não te ajuda quando você precisa. Então para de olhar para a terra e foque no céu. Israel, povo de Deus, não destes ouvidos aos profetas,
Quantas vezes, pastor Júnior Trovão, nesse púlpito eu vi Deus falar: igreja brasileira se converte, igreja brasileira se dedica às missões, igreja brasileira se santifica. E as pessoas acharam que era uma brincadeira. E de repente aconteceu conosco o que aconteceu com Israel no ano 587 a.C. Nabucodonosor invade a Terra Santa. Por 1 ano e meio ele cercou Jerusalém. Interessante, pastor Júnior. Ele não cercou outras cidades pequenas, ele cercou Jerusalém. Por 1 ano e meio não entrou comida na cidade. As pessoas começaram a morrer de fome dentro da cidade, até que se entregaram. Nabucodonosor entrou pela porta da frente. Das 12 portas, não sei qual delas, ele entrou pela porta da frente. A primeira coisa que ele fez, colocou fogo no templo. Depois que colocou fogo no templo, a Bíblia diz que ele despedaçou a muralha que cercava Jerusalém. E agora que o templo está queimado e a muralha está destruída, o povo ficou vulnerável. Porque diferente dos outros povos, qualquer imperador iria no palácio, arrastaria o rei para o meio da rua, tiraria a coroa dele e disse: eu prendi o seu rei, vocês estão presos. Nabucodonosor estudou a filosofia dos judeus e sabia que, embora eles tivessem rei humano, Israel ainda acreditava no rei dos reis. E como é que você destrona Deus de uma nação? Vá no símbolo religioso deles, entre no templo, queime o templo, roube os utensílios sagrados, mate os seus sacerdotes. E quando o povo viu que Deus não defendeu a sua própria casa, o povo se entregou. Eu imagino um olhando para o outro dizendo: aconteceu isso no tempo dos juízes, é só a gente chorar um pouquinho, Deus vai perdoar a gente. Foram levados em 3 levas para dentro de Babilônia. A primeira leva, 1 milhão de pessoas. Na segunda leva, mais 1 milhão de pessoas. Tiraram das cidades os meninos inteligentes, aqueles que tinham conhecimento. Nessa leva vai Daniel, Ananias, Misael, Azarias. Ezequiel vai no meio desta leva. Israel agora está aprisionado. E detalhe, Jerusalém está destruída e desguarnecida. Ela não ficou vazia. Deixaram lá os pobres, deixaram lá os cadavélicos, deixaram lá aqueles que já não tinham mais nenhum tipo de aptidão para sobreviver. Os que foram para a Babilônia perderam a ânsia, a vontade de viver. Você vai encontrar nos Salmos alguém dizendo assim: ei, cante um cântico de Sião para nós. E você vai ouvir os judeus falar: como podemos cantar um cântico em terra estranha? Não há mais ânimo em nós. Passaram-se 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos. Os que foram levados para lá adultos começam a morrer, sem esperança, não viram mais Sião,